Olá, boa noite, tudo bem? Eu agradeço a Deus por tudo, pelas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. E quero louvar a Deus pelo amor dEle, pela graça dEle, pela grande misericórdia do Senhor. Deixa eu ver aqui um fundo musical que está dando errado. Não sei porquê. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossos corações, de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. E louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque Deus, Ele tem nos ajudado em cada dificuldade. Não sei porque não está dando certo aqui, vamos deixar assim mesmo, para não dar mais problemas. Já saiu algum ruído aí que não é legal. E eu quero falar nesta noite, pessoal, sobre o arrebatamento da igreja. Já fiz vários vídeos sobre o arrebatamento. Mas antes, eu quero mostrar esse livro aqui, que é o Manual de Escatologia. Escatologia são doutrina das coisas futuras. E no capítulo, é um livro muito bom, livro da CPAD, no capítulo 10, fala sobre a teoria do arrebatamento parcial. Nós temos vários assuntos. No capítulo 11 fala a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Capítulo 12. No capítulo 12 nós temos a teoria do arrebatamento mesotribulacionista. E o capítulo 13 fala sobre a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Então são várias páginas falando sobre o arrebatamento de uma forma muito abrangente, de uma forma muito boa. Eu já fiz vários vídeos sobre arrebatamento. Capítulo 14 fala os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Então é um livro realmente muito bom para ser estudado, para ser lido. E precisamos aprender cada momento, cada dia. Aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade, também sou professor de teologia, etc. Mas vamos aqui para o que nos interessa. Já adiantando que o arrebatamento é uma realidade. Que a pessoa creia ou que não creia, porém acontecerá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, refere-se ao supremo evento da primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é a expressão a encontrar o Senhor nos ares. Encontro era um termo técnico frequentemente usado para descrever o encontro dos cidadãos com os reis ou generais, a alguma distância fora da cidade, a fim de os escoltarem a esta. E nessa nossa fala, nós iremos falar sobre 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, que fala justamente sobre o arrebatamento da igreja. A doutrina da translação da igreja é uma das mais importantes que nós encontramos no Novo Testamento. E nós temos várias definições que falam sobre o arrebatamento da igreja. E aqui neste livro nós temos a parousia, que é a palavra mais frequente usada nas Escrituras em referência ao retorno de Cristo. Ela ocorre 24 vezes no Novo Testamento,
E sua etimologia indica que indica a palavra é estar perto ao lado. Ela envolve tudo o que a palavra portuguesa, o que a presença denota. Passou a significar não só a presença, mas o ato pelo qual a presença é realizada. Aí nós temos também em Apocalipse, que é a segunda palavra importante para a vinda de Cristo. Apocalipse ocorre 18 vezes na forma de substantivo e 26 vezes na forma de verbo. Depois nós temos a terceira palavra, que é epifânio, epifania. É a terceira palavra usada para o retorno de Cristo, que é o significado de trazer à luz, de brilhar, de mostrar. E assim nós temos várias palavras para explicar sobre o arrebatamento. Porém, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Há alguns que falam que será após tribulação. Mas aí nós temos algumas posições. O pré-milenismo, como o próprio nome indica, ensina que a igreja passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes do estabelecimento do milênio. Então vocês observem que são várias interpretações, são várias teorias. Nós temos o pré-tribulacionismo, que afirma que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. É a corrente que eu sigo, é a corrente que eu acredito. Essa posição acha-se em perfeita harmonia com as Sagradas Escrituras. O arrebatamento tem a ver com a igreja, a manifestação visível de Jesus em glória, que é o livramento de Israel do poder do anticristo, com o julgamento das nações. E vamos aí ver o sentido etimológico, dois sentidos etimológicos bíblicos, ok? A definição bíblico-teológica: o arrebatamento é a retirada imprevista e repentina da igreja deste mundo pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ao soar a trombeta. E é a transladação. A igreja será transladada às regiões celestiais. E o Novo Testamento dedica duas passagens importantes. 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. E Paulo, ele descreve aí como o rapto dos santos. O Senhor virá, a igreja que está na terra, que é a igreja invisível. Eu não estou falando de placa de igreja. Em cada congregação existem pessoas que serão arrebatadas e outras que ficarão. Quando é na realidade que vai acontecer o arrebatamento? Nós não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. Somente Deus conhece. Somente Deus sabe. Embora o arrebatamento, através dos sinais que nós vemos nas Sagradas Escrituras, esteja muito perto e pode acontecer a qualquer momento. Na realidade, são poucas as igrejas hoje que pregam sobre o arrebatamento. Eu conheço um pouco de Bíblia desde meus 12 anos de idade. Estou com 68 anos e antes pregava-se muito sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento dar-se-á a qualquer momento, a qualquer instante, nós não sabemos. Inclusive, eu já tive várias visões, várias revelações com o arrebatamento da igreja. Lembro-me de uma vez, faz muito tempo, que eu tive aquela visão maravilhosa, linda, sobre o arrebatamento da igreja e eu tinha ficado. Gente, que desespero, que desespero. E eu me acordei, aquela escuridão no quarto, eu chorando desesperadamente, até que eu pude entender que era uma revelação através de um sonho. E sempre o Senhor tem me mostrado. Esses dias eu estava
meio dormindo, meio acordado, e eu tive uma visão ouvindo o toque de trombetas. Eu estava em uma parada de ônibus, eu já falei isso aqui, e de repente as nuvens começavam a se movimentar, a terra escurecia de repente, havia muitos relâmpagos, muitos trovões, era uma grande tormenta, e de repente eu ouvi o som de trombetas. Sempre Deus está me mostrando essas situações. O que nós precisamos, pessoal, é estar com a nossa vida na presença de Deus, porque esse arrebatamento poderá acontecer a qualquer instante. E vigiemos, pois, para que este dia não nos pegue de surpresa. A palavra do Senhor nos diz: eis que venho sem demora. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós precisamos estar atentos aos acontecimentos, e os acontecimentos estão aí bem presentes, bem relacionados. Cada dia nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que haverá repentina destruição. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como o ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite, nem filhos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Nós precisamos entender que a vinda do Senhor Jesus, ela poderá acontecer a qualquer momento. E é necessário que estejamos preparados. Você está preparado? O que é que você está fazendo de vigilância? Como você está vigiando? A palavra do Senhor nos diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao sonar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, arrebatados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que esta seja a tua vigilância, a minha vigilância. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 diz: não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E o versículo 16 diz: porque o mesmo Senhor dará sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Portanto, meus queridos, o tempo nós não sabemos, mas nós sabemos que vai acontecer. Os prenúncios do arrebatamento, a maioria dos sinais, das profecias, estão prenunciando
o retorno da volta de Jesus e é uma realidade. O que dizer da criação do Estado de Israel? E as guerras, e os rumores de guerras, e as epidemias, e as assolações, e a revolta da natureza. Nós estamos aí vendo os sinais da volta de Cristo bem patente aos nossos olhos. O apóstolo Paulo descreve o arrebatamento aos irmãos que disse: ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo. Isso significa que não é um silêncio, alarido, é pranto, no sentido de, não de pranto que eu estou falando, alarido, a voz de arcanjo, de trombeta de Deus. É um ato contínuo em que os mortos em Cristo ressuscitarão. Algo glorioso, algo tremendo. A ressurreição dos mortos é um conceito do Antigo Testamento. E Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isaías diz: os ossos mortos e também o seu cadáver viverão e ressuscitarão. Daniel diz: milhares dos que dormem, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E Jesus disse: eu vou preparar lugar, virei buscar vocês e levareis vocês para que estejam comigo. E quanto aos que estiverem vivos, seremos transformados. Esse nosso corpo mortal revestir-se-á da imortalidade. E o que é corruptível, da incorruptibilidade. Aleluia! Esta é a nossa esperança. O arrebatamento da igreja. Eu sinto todo aqui arrepiado, sentindo a presença de Deus falando sobre este assunto, mostrando para vocês como o Senhor realmente fará e como será o nosso corpo. Um corpo glorioso, transformado para enfrentar a eternidade com Cristo, para enfrentar a eternidade com o Senhor. Como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensato. Isso aqui está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Insensato. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouver, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Aleluia. E o versículo 50 diz: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, aleluia, a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
Aleluia. E com deste corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Seremos transformados e iremos juntamente com aqueles que ressuscitaram a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A glorificação dos santos, quer vivos que mortos, ocorrerá num momento. A palavra no original grego para momento é muito expressiva, é atomô. Trata-se de uma fração de tempo tão pequeno que não dá para explicar, que não há uma divisão num momento. Aleluia! Num abrir e fechar de olhos. Ah, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor virá buscar a sua igreja, a igreja que batalhou, a igreja sofrida, os sinais presentes a cada instante, a cada momento. Portanto, meus queridos irmãos, como a Bíblia disse, sejam abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, e a vossa obra tem uma recompensa. Nós temos aí duas fases da vida de Cristo como chave, que é necessário nós entendermos o conceito bíblico sobre o arrebatamento. A primeira fase será no ar, já lemos aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 16, e a segunda será na terra, Zacarias, capítulo 14, versículo 4. A primeira fase de sua vinda será para o seu povo, Mateus, capítulo 25, versículo 6 ao versículo 10. Eu estou muito contente trazendo esta palavra mais uma vez nesta noite. Mateus capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aleluia! Nós precisamos ter reserva de azeite, porque aqui está falando sobre as virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Estavam esperando o mesmo noivo, com as mesmas vestimentas, com o mesmo propósito, mas, no entanto, havia uma grande diferença. As prudentes, além do azeite, tinham a reserva. E você tem a reserva? O Senhor fala conosco que nós precisamos nos preparar. O Senhor fala conosco que nós precisamos ter as nossas lâmpadas acesas. E a primeira fase da sua vinda será justamente como noivo. A segunda fase será da sua vinda como um rei para julgar e para reinar. Na primeira fase, os justos serão tirados dentre os ímpios.
E na segunda fase, os ímpios serão tirados dentre os justos. Na primeira fase, os justos na terra encontrarão o Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Esta é a minha esperança. Deve ser a tua esperança. Se você não tem esta esperança nesta noite, eu te convido a fazer um pacto com Cristo. Quantos na realidade não estão preparados? Quantos não estão preparados para ouvirem o toque da última trombeta? Porém a trombeta soará. Na primeira fase os incrédulos serão meramente deixados na terra, e na segunda fase eles serão destruídos e lançados no fogo eterno, porque aí já é o juízo final, o juízo do grande trono branco. Vejamos como nós estamos servindo ao Senhor. A primeira fase está sempre iminente. A segunda fase é para ser precedida de certas coisas definitivas. E mesmo uma consideração casual dos contrastes antecedentes mostra que as duas fases da vinda de Cristo não podem acontecer simultaneamente. Desde que na primeira fase os justos serão tirados dentre os ímpios. Por isso este livro que eu mostrei para vocês mostra sobre o rapto da igreja. A igreja invisível, a igreja sofredora. E o Senhor manda dizer para você nesta noite que é tempo, estou todo arrepiado, não dá para ver, não sei, não dá, acho que não dá. Tempo de preparação, tempo de conversão, porque Deus está chamando-nos para acerto de contas. Ontem, eu via livros e livros sendo abertos e pessoas sendo chamadas. Até eu coloquei no Face, tempo de grande colheita. Este ano será um tempo de muita colheita. Colheita de lideranças de igrejas, de pastores, de missionários. É preciso nós estarmos em alerta. E eu via muita calamidade, muito desastre, muito fogo, muita dificuldade. O Senhor está preparando o seu povo. Evidentemente nós estamos pregando os últimos sermões. É necessário que nós estejamos alertas, porque o Senhor virá. Aleluia, aleluia. Desde que na primeira fase de Cristo é para receber os seus filhos. Vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu vou repetir que o arrebatamento é uma realidade. Em todos os quadrantes da terra, Deus está falando ao seu povo. Deus está falando à sua igreja. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Mateus capítulo 25, versículo 37, deixa eu ver, versículo 31. Quando vê ao Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai,
entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, aleluia, aleluia, e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então justos perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ele dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E o contrário, quem não fez, ele dirá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um dos mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia! Qual é a tua esperança? Qual é a tua esperança nesta noite? A qualquer momento, a trombeta soará. E o Espírito Santo está falando cada dia ao nosso coração, aos vossos corações. Os sinais estão presentes, a apostasia está presente, rebeliões e mais rebeliões, hipocrisias e mais hipocrisias. O temor do Senhor em muitas igrejas já não há mais. E o Senhor está nos chamando para nós tomarmos uma posição de servirmos a Ele. E o Novo Testamento está bem claro, falando sobre a vinda do Senhor. O Velho Testamento está bem claro, o Velho Testamento, falando sobre o dia do Senhor, que é o juízo, dia de escuridão e densas trevas. Nós mostramos agora que a vinda de Cristo é para consistir em duas fases, e que estas são para se separarem por um período de tempo. E nós precisamos subir na primeira fase do arrebatamento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Tiago capítulo 5 e versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor apropria-se, está perto. A palavra grega que está próxima está no tempo mais que perfeito, e quer dizer, segundo Taia, chegou perto, está à mão. É uma forma parecida, a mesma palavra está dito por Taia, era usada concernentemente coisas iminentes e prestes a acontecer. E o verbo na passagem acima está traduzido a estar à mão, isto é, muito perto. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 12: eis que presto venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Aleluia! O galardão está nas mãos do Senhor. O galardão está nas mãos de Cristo. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o Senhor está vinde benditos de meu Pai, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A palavra na passagem é para rapidamente não significa repentinamente, como alguns o teriam, mas quer dizer destro, expedidamente, sem demora. Eis que presto vem. E nós temos aí, queridos, muitas passagens mostram realmente o valor muito prático dessa vinda iminente do Senhor Jesus. Você está preparado para ouvir o toque da trombeta? Estás tu preparado, Ângelo Alves? Pena que você entrou agora, né? Mas eu vou mandar para você ouvir depois, que eu salvo no Face e também no YouTube. Estás tu preparado? Meu querido, o que nós precisamos é, na realidade, entender a iminência do arrebatamento. E a qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja. E esta é a nossa esperança. Quando eu falo a sua igreja, eu não estou falando de adventista, de presbiteriana, nem Assembleia de Deus, etc, etc. Eu estou falando da igreja invisível. Essa igreja invisível, ela é composta por todos aqueles, aleluia, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, cujo nome está no livro da vida do Cordeiro. E eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não estou falando do nome escrito no rol de membresia da igreja, não. Você pode até estar o teu nome lá, mas de repente não está no livro da vida. E nós esperamos, meus queridos, algo muito especial. A qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja e estaremos para sempre com o Senhor. Bem-aventurado, Apocalipse capítulo 22 e o versículo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. O arrebatamento é uma realidade. Portanto, vamos nos preparar a cada momento. Deus abençoe Pastor Ângelo, que Deus te ajude, Professor Ângelo, cada dia. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está você preparado? Como você está servindo a Deus? Como está a tua vida espiritual? Que o Senhor nos ajude. É como eu disse já nesta live e vou repetir. Este ano será um ano de grandes colheitas. Deus vai recolher subitamente muitas pessoas, muita liderança evangélica. E precisamos estar preparados a cada instante, a cada momento. E no arrebatamento da igreja, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro serão levados, serão transladados. Os ressuscitados junto com os que estiverem vivos naquele momento. Aleluia, aleluia. E Jesus disse: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
No momento, um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Já li para vocês isso nesta noite. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Aleluia! Eu quero fazer uma oração neste momento. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, estar preparados, que nós possamos, ó Pai, colocar nossa vida em ordem diante da presença do Deus Todo-Poderoso, porque os homens, ó Pai, estão iguais nos dias de Noé, comem, bebem, casam, dão-se em casamento, compram, vendem, se prostituem, mas o Senhor está aí avisando. Deus está avisando, meu querido. Deus está avisando. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vinha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Beijo para todos. Em nome de Jesus.